Olá, investidores, voltamos com o segundo bloco do Café com Especialista, o nosso entrevistado Benito Salomão, escritor, economista, um dos grandes especialistas aí em mercado e conjuntura econômica. E o assunto agora é cenário político, né? O que esperar do cenário político daqui para frente, até porque ele é um dos principais interlocutores do que vai estar acontecendo com a nossa economia, né? Do que já está acontecendo com a nossa economia e com o que pode acontecer com todo esse cenário econômico aqui do nosso país. Benito. Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos uma eleição posta, na verdade nós temos várias eleições, né? Eleição para presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e estadual. Então, a depender da configuração política, já se estima, já se especula, por exemplo, com relação ao Congresso, a perspectiva que nós temos é que os partidos do chamado Centrão, eles tendem a dilatar sua participação no Congresso, enquanto os partidos mais ideológicos ali, o PSDB e o PT, eles tendem a perder espaço, né? Isso, de certa forma, é um cenário preocupante, porque a agenda de reformas depende do Congresso. Então, o próximo presidente, ele terá que ter capacidade de dialogar com o Congresso com essas características, com esse pragmatismo, né? Então ele vai ter que ter habilidade política para se costurar isso. Então, o que eu vejo do cenário eleitoral? E o cenário eleitoral ele é importantíssimo para explicar os movimentos da economia brasileira a partir de agora. Em primeiro lugar, nós temos uma candidatura que está isoladamente na dianteira, mas dado que não há tanta estrutura partidária, não há uma base local de apoio, né? Não há aquele candidato a deputado estadual, a deputado federal, que vai levar a candidatura desse candidato para as pequenas cidades, principalmente. Não há. Talvez ele possa estar no máximo dele e possa perder um pouco de fôlego, né? Essa é a nossa aposta. Além disso, nós temos ali um segundo lugar bastante embolado, de forma que você tem ali um candidato com 11, o segundo candidato com 11, o terceiro candidato com 8, né, e o quarto candidato com 6. Então você tem praticamente uma situação de empate no segundo lugar. Isso significa que a qualquer momento o quarto pode passar para segundo, o segundo pode passar para quarto, e essas movimentações tendem a acontecer quando o horário na televisão começar e quando o eleitor passar a observar a eleição. De forma que há, em grande medida, probabilidade de um candidato de centro, ou centro-direita, ou centro-esquerda, assumir esse segundo lugar e passar ali realmente para o segundo turno, e passando para o segundo turno ganhar a eleição, né? E ganhando a eleição, tentar colocar minimamente essa agenda de reformas que precisa, em primeiro lugar, estabilizar a nossa macroeconomia. Isso significa que precisamos de uma agenda de reformas fiscais profundas, estruturais realmente. Precisa, em segundo lugar, implementar uma agenda de crescimento econômico. O Brasil passou por uma grave crise econômica nesse quadriênio, que compreende esse mandato presidencial, governado 2 anos pela Dilma, 2 anos pelo Temer. Nós passamos por uma grave crise econômica, então existe uma ampla demanda por crescimento econômico a partir do próximo mandato. Além do mais, esse candidato ele não pode descuidar do social, porque dado que as pessoas perderam o emprego, dado que as pessoas perderam a renda, estão endividadas, estão inadimplentes, né, você precisa de certa forma recolocar essas pessoas na economia, e isso demanda uma agenda social também, de forma que a candidatura vitoriosa nas urnas ela precisa criar esse receituário para os próximos 4 anos, para recolocar o país numa rota de crescimento. E recolocando o país numa rota de crescimento, nós teremos aí perspectivas de inflação baixando, de juros futuro baixando, o nosso câmbio voltando ali para o seu valor de equilíbrio, que hoje se estima ser alguma coisa próximo de 3,30, e as empresas listadas em bolsa aí, com tudo para crescer, né? Sobretudo a partir de um plano de privatizações que deve afetar algumas estatais do tipo Eletrobras, né, que deve afetar algum tipo de ativo nesse sentido. Agradeço o Benito Salomão, agradeço a você que está nos assistindo e em breve voltamos com novas entrevistas. Obrigado. Obrigado, Benito.